Urbanização é o aumento percentual da população urbana em relação à população rural. É a transferência de grandes contingentes populacionais do campo para a cidade. Conceitos básicos. Cidade é toda sede de município. Para tal, de acordo com a Lei Complementar número 1 de 9 de novembro de 1967, são necessários os seguintes requisitos: população superior a 10 mil habitantes ou não inferior a 5 milionésimos da população do Estado. Então vamos rever isso aqui. Cidade é toda sede de município. Para tal, de acordo com a Lei Complementar número 1 de 9 de novembro de 1967, são necessários os seguintes requisitos: população superior a 10 mil habitantes ou número inferior a 5 milionésimos da população do Estado. São os critérios para ser uma cidade. Eleitorado que representa até mais de 10% da produção da população. Arrecadar no último exercício pelo menos milionésimos da arrecadação do Estado. Possuir um centro urbano com mais de 200 casas. Macrocefalismo é o crescimento desordenado das cidades a partir de um núcleo central originando problemas urbanos. Conurbação é o processo de sobreposição física e socioeconômica dos espaços de dois ou mais sítios urbanos, resultante do macrocefalismo. A conurbação se dá pela fusão da malha urbana de dois municípios limítrofes. Metrópole é a cidade principal de um país nacional, de uma região regional, é assim considerada em função da polarização que exerce sobre os espaços circunjacentes, devido aos seus equipamentos urbanos. Megalópole é uma vasta área urbanizada resultante da conurbação entre duas ou mais metrópoles. Caracteriza-se pela intensa dinamização das atividades financeiras, industriais, políticas, comerciais e técnico-científicas. No Brasil, segundo o IBGE, ainda está em formação entre Rio e São Paulo. Causas e consequências da urbanização do Brasil. A rápida urbanização dos países subdesenvolvidos estabeleceu a criação dos enormes aglomerados urbanos desprovidos das mínimas condições de infraestrutura e saneamento básico. O que caracteriza a expansão do macrocefalismo urbano, marcado por grandes problemas sociais de difícil solução. As grandes cidades são vistas como grandes berços de oportunidades. Funcionam como ímãs que atraem os homens do campo, fugitivos da pobreza rural imposta pela concentração fundiária, pela mecanização e pelo desemprego. Chegam em busca de uma vida melhor e acabam aumentando os percentuais indicadores da miséria urbana brasileira. O desenvolvimento do capitalismo, apoiado nos níveis de industrialização e impulsionados pela força do mercado urbano, transformou a cidade no grande centro de comando da economia. A cidade subordinou o campo, veja o esquema do processo sanduíche, e estabeleceu uma divisão do trabalho segundo a qual o campo fica na responsabilidade de abastecer a cidade de alimentos e matéria-prima, recebendo em troca produtos industrializados, máquinas, tecnologia e empréstimo de capitais. Cidade dita o que se produz no campo: soja, milho, cana, consome os produtos do campo. Campo produz matéria-prima e alimentos, consome produtos industriais. Cidade diz como se produz no campo e no ritmo que a indústria produz. Produzem pesquisas e fornecem máquinas, implementos, insumos, etc. O maior desenvolvimento urbano e as transformações impostas às cidades alteram áreas rurais e urbanas e explicam o crescente esvaziamento da população do campo em favor das cidades. Então um mapa aí, você pausa o seu vídeo para tentar entender. Dentre as causas que levaram o Brasil a esse rápido processo de urbanização, podemos citar: causas atrativas, processo de industrialização a partir de 1930, atração exercida pela cidade sobre os habitantes do meio rural. Causas repulsivas, êxodo rural, decorrente das transformações do campo, como a mecanização em algumas áreas, baixos salários e precárias condições de vida no campo,
estrutura fundiária arcaica favorecida pelo processo de concentração fundiária. Observe os mapas seguintes da migração interna na segunda metade do século XX. Aí está aí, você pausa o seu vídeo para ver, 1950 a 1970, o movimento migratório aí, ó, do Nordeste para o Sudeste, principalmente para o Rio de Janeiro, para São Paulo, do Nordeste para o Centro-Oeste, do Nordeste para as regiões amazônicas, do Sul para o Centro-Oeste, do Sul para Curitiba, de São Paulo para o Centro-Oeste, de 1980 até 2000. Então, o pessoal do Nordeste em massa indo para São Paulo, e os movimentos entre cidades ali no Norte. Consequências: a rapidez no processo de urbanização gerou um crescimento acentuado e desordenado, macrocefalismo urbano. Então, o macrocefalismo urbano é o crescimento acentuado e desordenado das cidades, aliado ao grande contingente populacional e à falta de emprego, resultado do não crescimento dos setores secundários e terciário no mesmo ritmo da urbanização, secundária industrialização, terciário setor de serviço. A urbanização trouxe para as cidades uma série de problemas como a especulação imobiliária, a submoradia, o favelamento, a carência de infraestrutura urbana, a falta de espaços verdes e a violência urbana, desemprego, subempregos, inchaço ou hipertrofia do setor terciário e explosão informal. Aí Copacabana, Rio de Janeiro, Avenida Paulista, São Paulo. Desigualdades e segregação socioespacial. O espaço urbano é capitalista por sua natureza. Não há nada que se possa dizer que é gratuito, pois quando é público é financiado pelos impostos e quando é privado é financiado pelos recursos dos particulares. Parece óbvia a afirmativa, mas é necessário dizer isso. É para se ter a noção que o espaço urbano é um espaço de consumo, ou seja, o próprio espaço é mercadoria comercializada a preço elevado. Desse modo, na cidade verificaremos os seguintes fenômenos urbanos: favelização, periferização, macrocefalismo, marginalismo, especulação imobiliária, desemprego e ou subemprego, deterioração dos equipamentos urbanos, o excesso de população gerado pelo próprio crescimento vegetativo e reforçado pelas migrações forçou a estrutura básica de apoio à população, como escolas, hospitais, postos de saúde, áreas de lazer coletivos, como praças e parques, entre outros serviços públicos. O crescimento acelerado e a concentração no meio urbano dos cidadãos pobres que eram expulsos do meio rural devido à modernização da agricultura gerou a necessidade de novos bairros, muitas vezes criados sem planejamento e sem infraestrutura, visando criar um alojamento para essas populações que não tinham o recurso para investir na aquisição de uma moradia em um bairro com a infraestrutura necessária à ocupação humana. O reflexo desse crescimento é o surgimento de uma cidade formal, com toda a infraestrutura urbana, coleta de lixo, ruas asfaltadas, água, luz, esgoto, etc., e de uma cidade informal, na qual a infraestrutura é incompleta ou inexistente. Então está aí um exemplo de favelização, me parece no Rio de Janeiro, parece a favela da Rocinha. Observe na fotografia da cidade do Rio de Janeiro que convivem lado a lado a favela cidade informal e o asfalto cidade formal. Esse é um dos principais aspectos da segregação espacial do meio urbano. Podemos observar essa segregação também na presença e ausência dos equipamentos urbanos, em especial de saúde e lazer. Antecedido de planejamento que deve avaliar o impacto da verticalização no trânsito local, a existência de serviços para a população que ficará mais adensada, existência de áreas para garagens nos shoppings e centros comerciais, etc., a avaliação antecede a autorização dos empreendimentos visando reduzir o impacto negativo de um processo desordenado e sem regulação do poder público. É comum verificarmos cidades que estão tornando as ruas mais largas, duplicando vias de acesso, construindo viadutos e outras obras para reduzir o impacto do crescimento desordenado.
Outro fator negativo que podemos destacar é a poluição de águas, do solo e do ar, que assume grandes proporções no meio urbano. A falta de coleta de lixo e a falta de consciência coletiva quanto ao manejo do lixo, seja com a seleção para a coleta seletiva ou a destinação correta do lixo para o beneficiamento correto, evitando o depósito em lixões. A produção de lixo e esgoto supera em muito a capacidade instalada das cidades de realizar o manejo correto dos resíduos sólidos e o tratamento do esgoto. Veja o mapa e gráfico a seguir. Domicílios atendidos por rede de esgoto adequada. Condições dos domicílios com água da rede pública. Então você pausa seu vídeo aí, ó, e verifica aí, ó. Tá verificado, ó. Norte 15%, Nordeste 35%, Sudeste 85%, Sul 55%, Centro-Oeste. Dá uma pausada e verifica aí os mapas aí. Condições dos domicílios com água de rede pública. Podemos observar que os benefícios decorrentes do processo de urbanização são historicamente injustos, resultantes de décadas de descaso e falta de planejamento sobre o crescimento do espaço urbano. Com o crescimento desordenado e o processo de migração, muitas vezes, os novos bairros eram predominantemente ocupados por imigrantes, gerando nos administradores incompreensão do processo da mobilidade populacional. Pode-se falar até em preconceito e que os gestores públicos tiveram uma atuação privilegiada voltada apenas para alguns setores da cidade. O quadro urbano atual se constitui em um dos maiores desafios deste século, que é fornecer com condições de moradia aos cidadãos. Condição dos domicílios casa própria, 2004 a 2009. Aí você dá uma pausada no seu vídeo e verifica aí, ó. Ano de referência de 2004, porque foi quando o PRAD passou a ser feita com dados mais amplos sobre o Brasil. Veja que há um déficit de moradia muito grande em todas as regiões do país. Como a falta de moradia atinge a população mais carente, há uma proliferação de áreas com habitação em condições precárias. Devido à realidade atual das cidades e à previsão na Constituição, o governo lançou o Estatuto da Cidade, que reúne importantes instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos, que podem garantir efetividade ao plano diretor responsável pelo estabelecimento da política urbana na esfera municipal e pelo pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, como preconiza o artigo 182 da Constituição Federal de 88. O Estatuto da Cidade estabelece a gestão democrática, garantindo a participação da população urbana em todas as decisões de interesse público. Essa é uma forma da população contribuir para o crescimento das cidades de forma ordenada e fiscalizar o poder público para que não haja o beneficiamento que atenda a uma parcela da população. A participação popular está prevista e, através dela, as associações representativas, associações de bairros, movimentos sociais, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, entre outros e dos vários segmentos da sociedade, o gestor público deve desenvolver as discussões e fomentar a participação popular em todas as etapas de construção do plano diretor. Todas as etapas de construção do plano diretor, elaboração, avaliação e na formulação, execução e acompanhamento dos demais planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano municipal. A regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população pobre também está prevista.